Então, como não foi possível ter a reunião na última sexta-feira, que eu precisei cancelar, eu estou aqui gravando esse vídeo e a minha ideia aqui é tentar discutir um pouquinho as modificações em cada um dos estágios, até para que a gente finalize essa parte do estudo, né? Então aqui seria como um resumo final aqui, uma conclusão, né, sobre o que nós fizemos até o momento, tá bom? Então eu vou trazer aqui circuitos com em cada etapa ali modificada, tá? Então eu vou trazer aqui, vou começar pelo primeiro estágio, e depois eu vou fazer algumas modificações no segundo e no terceiro e vou comentando um pouquinho de cada uma. No primeiro estágio, então, a gente consegue ver que basicamente o que foi modificado foi a inclusão dessa fonte de corrente, tá? E depois a carga ativa aqui embaixo. A relação dessas resistências R2 e R3 eu não alterei, tá? Eu acho que não havia necessidade de modificá-las. E também os transistores do par diferencial. O que acontece? Esses transistores aqui eu poderia colocar um MOSFET que eu sei que vai ter uma impedância de entrada muito maior, né? Se a gente for pensar que a corrente do gate é sempre zero, então a impedância de entrada, se eu substituir esses transistores no par diferencial por MOSFET, eu vou ter impedância de entrada muito maior. Mas, para tentar deixar a análise mais simples, eu optei em não modificar. E também tem um ponto interessante. No momento em que se polariza circuitos amplificadores transistorizados com MOSFET, é importante que o MOSFET, intrinsecamente, devido ao seu processo, ele acrescenta uma não linearidade. Então, assim, é prestar atenção que você possa incluir o estágio com MOSFET, o par diferencial com MOSFET, e aparecer um pouco de distorção por culpa disso, tá bom? É claro que é possível tratar e mitigar isso daí, não é nada comprometedor, tá? Mas lembrar deste ponto também. Então, assim, é totalmente justificável e facilmente aceito, e é possível encontrar até comercialmente algumas opções de amplificadores de áudio com entradas com TBJ, porque é possível ter qualidade e valores bem elevados na impedância de entrada. Vocês estão vendo aí que na casa que em malha fechada foi possível aí trabalhar com essa impedância de entrada muito elevada, né? Aí a gente vai trabalhando, elevando os ganhos ao longo desse sistema, e aí é de se esperar essas impedâncias próximas na casa dos mega. Então, assim, é possível ter aí um valor muito alto de impedância de entrada. Então, assim, não é uma, eu não vejo como algo crítico manter essa estrutura com o TBJ. Sobre aqui então as modificações agora, essa primeira que seria essa fonte de corrente, o que acontece? Eu não escolhi a fonte de corrente com as melhores características nessa parte. Para ser bem sincero, o que acontece aqui foi que a inclusão dessa fonte de corrente, e aí na simulação eu trabalhei aqui com 3 diodos em série, é só porque a minha ideia era ter uma informação visual do funcionamento do circuito se eu fosse pensar em bancada. Então, por exemplo, aqui eu estou com 3 LEDs, 3 diodos, né, que daria uma queda aqui de 2,1 volt, que é próximo, tá, a uma queda de um LED da cor verde. Então, o que acontece? Na hora de selecionar essa fonte de corrente, que eu fui selecionar uma fonte de corrente para essa parte, eu pensei, poxa, eu acho que aqui eu vou ter uma característica legal de impedância de saída, tá? Muito melhor do que aquele simples resistor, mas não é a melhor opção de fonte de corrente. Mas, em compensação na bancada, eu tenho um sinal visual aqui de que às vezes está tudo funcionando corretamente. Então eu pensei em incluir essa estrutura, essa configuração de fonte de corrente devido a isso, tá bom? E como eu disse, a questão do projeto aqui não é você tentar fazer o melhor possível, mas é você ponderar dentro do seu projeto cada decisão tomada. Isso que é o interessante, tá bom? Agora, aqui embaixo, a estrutura de carga ativa. Eu poderia ter feito a estrutura aqui com esse espelho de corrente,
sem os transistores Q12, né? E também sem esse resistor R16. Seria aquela configuração, vamos falar assim, mais simples do espelho de corrente, tá bom? A importância aqui é só também para a especificação desses resistores aqui. Olhem só. Esses resistores, tá? Depois, quando a gente for modificar o segundo estágio, vai ter um resistor aqui também, um resistor de degeneração do emissor, tá? Que deixa a polarização mais estável. E aí, o interessante aqui era já adiantar e colocar esses resistores, R1 e R4, tá? E que eles geralmente tenham uma queda menor ou de até 100 milivolts. Então, reparem que o valor baixo desses resistores aqui é porque eu quero que a queda neles não seja muito elevada, tá? Porque assim, eles vão ajudar para que eu tenha essa diferença aqui dos dois transistores, base e emissor, mas assim, base até esse menos VCC aqui, com esse mesmo nível de tensão, tá? E até ajudar um pouco nesse casamento desses transistores, que se for do mesmo lote, eles vão ser próximos, mas nunca são iguais, né? Então adicionar esses resistores ajuda nisso, tá? Aqui teve grupo que mencionou sobre a ideia até de colocar um resistor, um potenciômetro aqui para corrigir offset nessa parte, que é similar, né, à estrutura do 741, né? A parte de correção de offset fica nessa parte aqui mesmo do sistema. E assim, também é possível fazer isso. E então, assim, é mais um argumento, tá? Da importância de ter um pouquinho de uma resistência nessa parte de baixo do sistema. Mas, sobre a nossa configuração, como essa estrutura de espelho de corrente aqui, ela vai ter uma estrutura mais estável e vai permitir que eu tenha uma impedância maior, vista aqui desse terminal coletor, eu já pensei em usar essa estrutura, pois aumentar essa impedância vista aqui do terminal coletor de Q1 vai fazer com que eu consiga elevar o ganho. Pois se a gente lembrar daquelas definições, né, onde essa tensão VO1 aqui, ó, aquela relação VO1 por VD, que definiu o ganho de tensão, era basicamente as relações daquelas resistências vista do coletor dividido pela associação de resistências vista emissor, né? Emissor, porque como é do par diferencial, esse denominador aqui é composto pelas resistências aqui desta parte aqui do par diferencial, né? E enquanto que a parte aqui do numerador, essa resistência do coletor, ela fica essa resistência desse espelho de corrente em paralelo, né, com essa resistência refletida aqui desse terminal base aqui de Q3, né? Acho que na época lá das cargas das estruturas apenas com resistores, né, ficava essa resistência de coletor, que agora eu não lembro o número dela, com aquela relação beta, que multiplica esse RE3, né? Beta mais 1 no caso, que multiplica essa resistência do emissor R3. E aqui embaixo ficava, né, aqueles resistores R2, R3 e as resistências do modelo RE1 e RE2, né? Então, assim, aplicar esse espelho de corrente, eu estou contribuindo aqui para aumentar essa parcela aqui do numerador, tá bom? Outra coisa aqui que é importante, no momento em que eu coloquei esse espelho de corrente, eu tive aqui um melhor equilíbrio das correntes que fluíam por cada um dos lados desse par diferencial. Então, se a gente for lembrar que essas resistências do modelo são VT dividido pela corrente, sei lá, a resistência E1 seria pela corrente do emissor I1 e a resistência 2
pela corrente do outro lado aqui, no momento em que a gente equilibrou essas duas correntes, IE1 e E2, a gente também afeta o valor desse denominador. Mesmo que a gente está trabalhando só colocando o espelho de corrente aqui embaixo. Mas indiretamente, ele agora vai fazer com que essas correntes sejam iguais. E aí eu mudo esses valores de RE1 para RE2, comparado ao caso original. Se a gente for pensar no caso original, se eu não me engano, um lado era 4 miliamperes e o outro ficou com um valor de 330 micro. E agora é de se esperar, se eu considerar que a minha fonte de corrente está alimentando aqui o mesmo valor, né, de 4,33 miliamperes, que esses valores aqui sejam próximos a 2,15 miliamperes. Então, tanto esse quanto esse aqui. Então, eu manipulo o meu numerador, mas o meu denominador aqui também, eu tenho uma variação. E dependendo dos casos, pode ser que eu tenha que isso aqui contribua para elevar o ganho, ou até dependendo do valor da fonte corrente que você setou aqui, que você esteja tendo uma redução do seu ganho do primeiro estágio aí, por causa dessa característica aqui, tá? Eu não sei se nos vídeos fica explícito isso, mas eu queria mencionar essa análise porque ela é bem interessante e eu acho que agora, já que vocês viram e modificaram, fizeram as análises, a gente consegue aprofundar um pouquinho mais nessa discussão, tá bom? Então, no primeiro estágio foram essas as ponderações que eu queria fazer aqui nessa conversa, e agora eu vou mencionar um pouquinho sobre as análises, vou mencionar um pouquinho sobre as modificações no segundo estágio. Então, gente, vou falar um pouquinho agora sobre as modificações no segundo estágio. E aí eu menciono primeiro aqui, caracterizando as três modificações, né? No caso, a inclusão de uma fonte de corrente para a polarização desse segundo estágio. Aqui, né, a parte do multiplicador de VBE. E, finalmente, também uma modificação aqui. Coloquei aqui uma estrutura buffer, tá? Na estrutura de ganho do segundo estágio, tá bom? Então eu vou começar explicando aqui de cima para baixo e vou tirar essas marcações para deixar um pouquinho mais limpa aqui a apresentação. Como eu disse, nessa segunda opção de fonte de corrente, eu já optei por uma estrutura mais robusta, tá? Que tem como característica uma impedância de saída maior. E agora eu não tinha mais a preocupação de ter um sinal visual. Então eu trabalhei com essa estrutura aqui de par realimentado para fazer essa fonte de corrente. Tá? Tanto aqui quanto no primeiro estágio, os valores que eu pensei para a fonte de corrente foram até tomando como base aqueles valores que eu tinha no circuito base. Tá bom? E caso também precise mudar um pouquinho eles, isso não é nada que comprometa o funcionamento do circuito também. Já no segundo estágio, a segunda modificação, que foi esse multiplicador aqui de VBE, o que é o interessante dele? São dois pontos, e de cunho prático, a parte mais relevante. A inclusão desta estrutura é para gerar uma tensão que seja capaz aqui de permitir a correta polarização aqui, ó, entre os transistores do terceiro estágio. Então aqui a gente vai ter uma queda de tensão entre coletor emissor desse tipo 31, tal que seja equivalente, tá, às quedas base emissor que a gente tem ao longo desse circuito. Então, por exemplo, nesse cenário aqui, eu ia assumir que as quedas no tipo 122 seriam de 1.4, né, base emissor, e do tipo 127 também. Então, o total aqui eu ia querer que a queda fosse de aproximadamente 2,8 aqui nesse multiplicador de VBE. E aí a escolha dessa estrutura, a primeira justificativa é que esses resistores aqui, R19 e R20, eu pudesse estar utilizando de um potenciômetro. Então seria realmente eu pegar aqui um potenciômetro
e o terminal dele aqui, o de ajuste, é o que eu conecto no terminal base. Esse daqui ficaria no coletor, esse aqui no emissor. E aqui, essa impedância total eu conseguiria estar ajustando e regulando para manipular a tensão que eu vou ter aqui sobre o chip. Isso me permitiria um ajuste fino e na bancada isso seria muito relevante, porque, por exemplo, a conta aqui no ambiente de simulação foi que esse valor deveria ser de 2,8, mas acaba que lá era comum que o chip, a tensão de polarização, a tensão base emissor dele fosse muito menor. E aí, ao invés desse 2,8, às vezes eu precisava ajustar para 1,2, 1,25. Então você tem um ajuste fino durante o funcionamento. Isso daqui no laboratório é de extrema necessidade, tá? Pensa que quando a gente monta o circuito e vai testar, se ele não está funcionando, aqui inicialmente é um grau de liberdade que a gente tem para ver essa polarização, né? Considerando que não tem nada queimado e tudo mais. Então, assim, isso daqui tem uma contribuição relevante no ajuste fino ali dessas tensões de polarização para o terceiro estágio. Em seguida, o outro ponto relevante é a inclusão no dissipador. Então, o que acontece aqui? Ó? O chip 31 ele é do mesmo encapsulamento que o chip 122 e o chip 127. Então, o que acontece? Aqui o terceiro estágio é o lado de potência, é o lado que vai esquentar, é o lado onde vai passar ali a corrente necessária para alimentar a carga. Então é de se esperar que os chips 122 e o chip 127 esquentem ao longo do funcionamento. É até por isso que é obrigatório a inclusão de dissipadores neles. Mas aí, à medida que eles esquentam, a tensão de polarização deles aqui, essa tensão base emissor, também é comprometida, também é alterada. E aí, se utiliza um multiplicador de VBE e esse transistor chip ele fica no mesmo dissipador que esses outros transistores, caso um esquente, o outro também estará com a mesma temperatura. Então ele terá uma variação dessa tensão base emissor na mesma proporção. Então essa é uma sacada de realimentação térmica, que é o nome, onde durante o funcionamento, caso tenha variações no chip 122 ou 127, como o chip 31 vai estar no mesmo encapsulamento, ele também vai sofrer essa variação. E aí a gente não vai nem precisar ficar modificando o circuito ou até mesmo comprometer a polarização desses transistores devido a um sobreaquecimento. Bom, dando continuidade então, a última parte que eu quero mencionar nesse segundo estágio é sobre aqui essa estrutura buffer que foi desenvolvida aqui embaixo. Ó. Deixa eu ver se eu consigo circular aqui. Olhem só. Inicialmente, a gente só tinha esse transistor, esse Q3, tá? E aí, adicionamos um resistor no emissor desse transistor, porque ele permite um aumento da estabilidade na polarização, né? É até comum o nome aqui desse resistor, desse R17, de um resistor de degeneração de emissor, tá bom? Porque em contrapartida dele melhorar a estabilidade da polarização, permitir, né, que aquele ponto quiescente do transistor varie menos, uma desvantagem é que possa ter uma redução do ganho, porque agora aqui você incluiu essa impedância e isso afeta, que compromete o ganho nesse segundo estágio, tá bom? Então fica aquela coisa de uma coberta curta, você tem um perde e ganha aqui devido a essa inclusão. Um outro ponto interessante é que esse resistor aqui ele vai ser utilizado lá na parte de proteção. Então acaba que neste momento eu ainda não justifiquei esse resistor por culpa disso, mas além dessa melhoria da polarização, ele também ainda vai ser obrigatório para proteção de sobrecorrente. Então é interessante que ele esteja aqui e até que também fique aí assim o sistema desse jeito
ele vai funcionar corretamente, não vamos ter problema com nenhuma imperfeição do transistor também, que ele ajuda, assim como aconteceu no primeiro estágio. Enfim, mas aí, para tentar melhorar um pouquinho esse ganho, o que foi feito aqui? Foi feita uma estrutura de buffer, tá bom? Onde eu adicionei mais um transistor, tá? E aí, só para ter um fluxo de corrente desse caminho aqui do emissor, eu adicionei um resistor de 1K aqui, esse R18, tá? E isso, o que acontece? Essa estrutura vai permitir um ganho no segundo estágio muito maior, tá bom? Por causa dessa estrutura que ele tem. E também o próprio primeiro estágio é de se esperar um aumento do ganho. Porque olha aqui, ó, como que a impedância refletida, esses 47 ohms, ela vai ser multiplicada por beta mais 1, depois por beta mais 1 de novo. Então ela vai ser bem elevada no primeiro estágio, então até o ganho só do primeiro estágio é de se esperar uma elevação. E além disso, para o segundo estágio também essa estrutura buffer vai permitir, tá, um ganho muito maior que apenas com um transistor. Então no final das contas aqui, ó, a gente adicionou um resistor R47 para melhorar a estabilidade da polarização e para tentar não comprometer o ganho de tensão, a gente aumentou a estrutura aqui do transistor, né? A gente aumentou, desculpa, essa estrutura do ganho, colocando aqui uma configuração buffer, né? Então a gente perdeu de um lado, mas a gente conseguiu compensar do outro, tá bom? Sobre o segundo estágio, então, os comentários mais relevantes que eu queria fazer eram estes daqui, tá bom? E a partir de agora eu vou comentar sobre as topologias e a justificativa do terceiro estágio, né? Mas eu menciono aqui já que somente o primeiro e o segundo estágio era que eu tinha tanta preocupação com o ganho de tensão. Modificar o terceiro estágio, claro, se vier a aumentar o ganho, é algo que me beneficia, mas não é algo que é o objetivo principal, tá bom? Então, vamos lá comentar sobre essas modificações para o terceiro estágio. E aqui, sobre o terceiro estágio, eu ressalto que as suas principais características é que é a única parte do circuito que a gente tem ali uma corrente maior, né, uma corrente elevada, que precisem de transistores de potência e tudo mais. E aí, esse estágio ele apresenta um ganho de tensão unitário ao próximo da unidade, tá bom? E a minha preocupação aqui vai ser com a qualidade até da tensão que ele fornece à saída, a tensão Vout. Então, tomando essa primeira figura aqui como exemplo, a primeira sugestão foi a da inclusão desses resistores RE. Por quê? Porque se pensarmos aqui que tem uma queda de tensão necessária para polarizar o terminal aqui base emissor e polarizar esse transistor, quando eu estiver pensando em uma senoide na saída, somente quando esses terminais coletor e emissor, essa diferença de tensão aqui for maior do que essa VBE, é que esse transistor estará diretamente polarizado. Então, você pode ter um problema de distorção. Atenção, né? Vou desenhar ela em uma proporção um pouquinho menor. De ter uma descontinuidade próximo do 0 volt. Ó. Esse ponto aqui, ó, por culpa disso. Como cada transistor conduz por 180 graus, né? Eu sei que, mas na prática não vai ser exatamente 180. Porque vai ter uma redução um pouco do ângulo de condução devido a essas características aqui desse transistor. Então isso daqui pode aumentar a distorção harmônica total da tensão de saída, né, até HD. E aí por isso a ideia é que adicione esses resistores, tá? Que se eu tentar redesenhar essa distorção, ela seria algo assim. A expectativa é que graças a esses resistores, nesses níveis de tensão baixo, ela trabalha ali suavizando essa descontinuidade, tá bom? Então a contribuição desse resistor aqui, né, nesse estágio de amplificador do tipo classe AB,
é para reduzir essa distorção na tensão de saída, tá bom? Na próxima aula também eu já vou solicitar a inclusão de umas estruturas de sobrecorrente, e esse resistor também ele será extremamente necessário para essa aplicação, tá bom? Mas a primeiro momento, só essa justificativa da melhoria da distorção já é um bom argumento, né, para a sua inclusão no sistema. Em seguida, se pensarmos aqui, utilizando essa segunda figura, na impedância vista dos terminais aqui base, tá bom? Então, essa resistência RE, ela vai se somar com essa resistência RE4, e aí eu vou ter então uma impedância maior refletida à saída do segundo estágio, tá bom? Então, isso daqui ainda vai ajudar com a característica de elevar o ganho no segundo estágio. Se a gente pensar que essa impedância refletida aqui e vista nesse terminal VO2 é no terminal coletor do TBJ no segundo estágio. Então, essa tensão aqui, neste nó, tá bom? Essa impedância vai ser vista comparada com o circuito sem esse resistor RE com uma impedância maior. Então, isso é um segundo argumento também muito forte que justifique que esse aprimoramento no sistema, tá? Prestar muita atenção que essas resistências serão baixas, tá? Algo próximo de 0,33 ohms, 0,47, menor do que meio. E por isso, e o nível de corrente que vai passar aqui, tá? Então, no nosso amplificador de áudio aí com potência baixa, né, 10 watts aí, menor, até 20 watts, essa corrente aqui faria com que esse resistor ele tivesse que ser maior do que 1 watt, tá bom? Acredito aí que com um resistor de 3 watts seja possível atender as especificações do trabalho. Mas esse componente aqui não vai poder ser de sinal, né? Ele terá que ser um resistor aí de 3 watts, pelo menos, tá? 3 ou 5. Enfim, e aí a partir daqui, o que acontece? Sugestões de melhorias, tá? Seja esse aqui com essa terceira figura aqui, a melhoria nesse caso consiste em separar, tá, o transistor de driver, o de acionamento, do transistor aqui onde permite a passagem aqui da corrente para a carga, tá? Então, assim, se a gente comparar com os estágios anteriores, essa primeira figura aqui, o Darlington aqui, os dois transistores dele, que estão no mesmo encapsulamento, o primeiro era utilizado para acionar o segundo. E aí no mesmo encapsulamento os dois poderiam ter problemas com elevação de temperatura e assim ter uma variação de parâmetros durante o funcionamento. Nesta terceira figura aqui, ó, esse transistor é separado. Então esse daqui, por exemplo, você poderia pegar lá um próprio BC mesmo, 547, sem problema algum. Enquanto aí você deixaria o chip somente mesmo com a responsabilidade de permitir o fluxo de corrente. Tá? O acionamento desse chip seria com um transistor externo. Isto daqui fica fácil de ver que aquela estrutura de elevar a impedância vista do segundo estágio, e além disso, a questão de que eu permito aqui que o acionamento não sofra tanto com a variação de temperatura quanto tá o próprio chip aqui que provê essa corrente à carga. Essa era uma justificativa para essa inclusão. E aí, diversas opções, diversas possibilidades são apresentadas durante esse vídeo das modificações no terceiro estágio. E a minha preocupação aqui é apenas mostrar que existe um leque, uma infinidade de possibilidades, tá bom? Isso que ainda não entramos no caso de amplificadores de áudio de alta potência, onde ainda tem muitas estruturas em paralelo, vários transistores tipo em paralelo e por aí vai. A minha preocupação aqui era só de mostrar para vocês diferentes configurações para esse terceiro estágio, né? Que eu tenho essa preocupação de amplificar corrente, tá? E aí a última figura, a última opção é aquela questão que é o triple, que aqui ele continua com essa mesma filosofia
de separar estruturas de acionamento, e aqui no caso ainda ele coloca 2 estágios para acionar o chip, tá? Isto daqui vai permitir um aumento no ganho de corrente, e ainda, se você pensar até naquela relação de beta, e ainda o aumento aqui, ó, da impedância refletida vista aqui no segundo estágio, né? Porque olha só, essa resistência RE aqui agora, ó, o caminho que ela faz, né? E cada vez que ela é refletida para a base do transistor é multiplicada por beta, então ainda você tem este aumento, tá bom? Então, assim, sobre esta parte, a importância é apenas justificar a resistência RE, o resistor RE, e em seguida entender o princípio de por que expandir, tá, o terceiro estágio, com essa ideia aqui de separar o driver do transistor que permite o fluxo de corrente, e ainda, né, você pode aumentar ainda mais esses estágios de acionamento para aumentar essa impedância refletida para o segundo estágio, e ainda contribuir um pouco com a elevação do ganho ali. Um ponto interessante, um ponto pertinente é só tomar cuidado para que você não tenha um problema de aumento da complexidade do seu sistema que seja talvez que não traga tantos benefícios. Aqui essa estrutura tripla ela traz benefícios, tá? Mas pensando que você fosse desenvolver em bancada e tudo mais, é só tomar cuidado em dimensionar o tamanho aqui do seu protótipo, da sua estrutura que ela vai ficar, tá? Porque você vai ter um aumento de custo nessa estrutura devido ao aumento dos transistores e também de mais alguns resistores, né? Fora a complexidade do sistema. Então, assim, é uma opção válida, é uma opção muito utilizada no mercado. Você vê circuitos de fabricantes que utilizam este arranjo aqui, então isso já mostra o poder dessa configuração, tá bom? Mas é sempre interessante tentar ponderar o que é se é só vantagens, o que possa ter de prejuízos ou alguns imprevistos com essas configurações, né? Quanto mais complexo o seu sistema, né, mais pontos de falha você tem ali para que permitam falhas no seu sistema, né? Então é importante ponderar isso daí, tá bom? No mais, gente, aqui então foram as modificações do primeiro, segundo e terceiro estágio, né, com uma discussão sobre cada uma dessas partes. Eu espero que aqui tenha conseguido ajudá-los com essa discussão e até abrir a cabeça e permitir uma análise mais profunda sobre essa parte aqui. E até que às vezes já vá de encontro com muitas análises que vocês fizeram nos relatórios, tá bom? E aí isso aí corrobora, né, olha, eu estava no caminho certo mesmo, que legal, eu também vi isso daqui. E caso tenham dúvida e queiram discutir sobre alguma coisa nessa parte, mais algum desdobramento, vocês podem entrar em contato, que aí a gente vai conversando e vai tentando ajudar da maneira possível aqui, tá bom?